Olá amigos, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Bora para mais uma live MP? Let's go! Vamos começando. Todos bem? Vamos lá, já começamos, tá? Só mais 2 minutinhos aí. Muito bem, muito bem. Bom dia. Já começamos. Um minutinho começamos, tá bom? Deixa eu botar um microfone aqui no celular para melhorar o áudio. Boa. Vamos? Bom dia, como vocês estão? Tudo bem, gente? Vamos para mais uma live MP. Hoje, acho que a nossa última live terça-feira foi uma live particularmente muito poderosa. Eu quero seguir um pouquinho no que a gente estava falando. E... Fala, Brunão. Bom dia. Cabelinho na régua, nada. Hoje tá sem boné, né? Normalmente eu faço a live de boné. Ai. Tudo bem? Saudade de você. Vamos seguir nossa live aqui. Vamos seguir a live que um pouquinho do tema que a gente estava falando na terça-feira. Mas hoje eu quero entrar um pouquinho num assunto que ontem, minhas 2 últimas reuniões à noite, não coincidentemente, elas levaram e falaram de um mesmo assunto. Pessoas que não estavam conectadas, pessoas que não se conhecem. Não coincidentemente, 2 reuniões que eu tinha fora do Brasil. E o assunto era o mesmo, sabe? Então eu creio que Deus quer falar algo em cima disso. Algo que eu tenho meditado, orado, tentado entender mais. Eu confesso que com muita intensidade. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E a gente vai navegar um pouquinho aqui. Como sempre, quem me conhece sabe que eu não preparo nada com antecedência. Isso não é desculpa, mas é um formato, é um jeito que eu gosto de fluir. Então vamos fluir. Vamos ver o que Deus tem para falar hoje pra gente aqui. A gente estava falando sobre foco, sabe? E a importância do foco. Existe um documentário do Warren Buffett, talvez o investidor mais bem sucedido do mundo. Eu vou até colocar no resumo para vocês esse documentário. Terça-feira eu citei sobre o documentário dos gigantes da indústria, né? De como que os Estados Unidos foi criado, do Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, JP Morgan, né? Eu deixei lá no resumo para vocês o link. Hoje eu vou deixar esse documentário da vida do Warren Buffett. É um documentário de 7 anos atrás. Mas o mais legal é que assim, o cara tem a Berkshire, né? Tem a empresa dele.
gerencia bilhões de dólares. Talvez seja um dos fundos de investimento em renda variável, em ações, que mais performa na história. Warren Buffett deve estar com seus 90 e alguma coisa anos. Vamos ver aqui. Warren Buffett está com seus 94 anos de idade. E quando você vai entender a vida desse cara, tem um patrimônio de 146,7 bilhões de dólares. Quando a gente vai olhar para a vida dele, pô, legal, o cara tem um baita de um conglomerado, uma empresa que investe nas maiores empresas do mundo. Ele é o maior acionista da Coca-Cola, enfim, aí você vai escutando todas as histórias. E aqui, óbvio que a gente está falando de um ser humano, não vou entrar no mérito de certo ou errado, vou entrar no mérito de princípios, tá? Do que ele tem cumprido e o que tem feito ele ser esse homem tão bem sucedido há tanto tempo. Claro que existe uma unção de Deus sobre ele, claro que existe algo que é espiritual, claro que existe algo que transcende o conhecimento, a habilidade, a competência, as técnicas do Warren Buffett, claro. Mas nesse documentário, chama Becoming Warren Buffett, se tornando Warren Buffett, fica muito claro, e depois, se você estudar um pouco a vida desse homem, dos maiores investidores do mundo, você vai entender que análises técnicas sobre ações, conhecimento, informações gráficas, ter um bom time de analistas, tudo isso faz parte, ok? Acho que é importante ter. Mas sabe qual que é o segredo do Warren Buffett? Isso deixa muito claro no documentário. O segredo dele, para fazer ele ser esse investidor, talvez um dos maiores investidores mais bem-sucedidos do mundo, o segredo dele está numa palavra. O segredo dele é foco. Pensa um cara que tem um patrimônio de 150 bilhões de dólares. Pensa um cara que tem toda a condição, competência, estudo, técnica, habilidade, experiência, tudo isso. O quanto de negócio não chega para ele? Amor, bom dia. Não tinha aparecido para você a live? Estou aqui já tem um tempinho. O Instagram tá me boicotando, já não é de hoje. Penso tanto de negócio, de oportunidade que não chega para um cara como Warren Buffett. Penso tanto de gente que não... E, vamos lá, coisas boas, tá? Todo mundo quer fazer negócio com esse cara. Todo mundo quer esse cara como sócio. Todo mundo... Cara, todas as empresas, os negócios querem sentar com esse cara. Pensa o nível de foco que um homem desse tem que ter para falar os nãos. E aqui eu entro no tema central da nossa live de hoje, sobre distrações. Você vai pegar os maiores executivos do mundo, os maiores empresários, fundadores das maiores empresas, eles vão ter várias coisas em comum. Napoleon Hill tem um livro que ele estudou a maioria desses bilionários. Quem pensa enriquece. É quem pensa enriquece? Que ele estuda a maioria dos bilionários. Eu li esse livro já tem um tempo. É quem pensa enriquece mesmo. E eles têm várias características em comum. Mas tem uma coisa que todos eles têm em comum. Eles sabem para onde eles estão indo. E se eu não me engano, essa é a primeira lei de Napoleon Hill. É uma visão clara. Eu sei para onde eu estou indo. Esse eu sei para onde eu estou indo, cara, eu sei o que me falou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho que fazer, te dá a convicção de seguir um caminho, mesmo contra circunstâncias, mesmo contra cenários, mesmo quando esse caminho não parece que terá um sucesso, mesmo quando esse caminho parece que, opa, eu devo ter errado de caminho. Essa convicção, ela não se explica. A convicção que você tem de algo que Deus te falou, que é para cá que você está indo, ela não é explicável, logicamente explicável. Tampouco ela vai ser explicável para você
porque você vai ter que seguir com essa convicção da paz que excede todo o entendimento e provavelmente as outras pessoas não vão entender e vão tentar te sabotar. E vamos lá, gente, Satanás ele não é criativo. Ele não tem uma unção de criatividade. Ele não consegue criar estratégias novas e nos enganar com coisas novas. O modus operandi dele a gente já sabe. A gente sabe o que ele vai usar, como ele vai usar, as armas dele. Então, se a gente já sabe que ele é um enganador, que ele é um imitador, que ele já foi vencido, que ele já foi destronado, que ele tenta só distrair a gente, que ele tenta, na verdade, só nos atrasar, por que a gente cai tanto ainda? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, cara, é tão fácil identificar, é tão fácil ver que isso não é de Deus, por que a gente cai tanto? Justamente por isso, porque não é fácil. Ontem, numa reunião que eu estava num grupo lá com os Estados Unidos, a filha de uma das minhas mentoras lá, eu falei sobre algo, falei sobre distração, e ela falou, uau, isso me lembrou, quando eu era mais nova eu escrevi algo, isso me lembrou que cuidado com as distrações nas coisas boas, porque nem tudo que é bom é de Deus. Isso talvez seja a coisa mais difícil da gente conseguir identificar, sabe? Eu oro todos os dias a Deus para me dar esse tipo de discernimento sobre as coisas boas. Gente, eu não sei com vocês, mas já aconteceu comigo, não só uma vez. E continua acontecendo. Por isso a misericórdia de Deus, ela tem que estar presente na nossa vida, todo segundo, sabe? Porque assim, tem portas que são abertas na nossa vida que a gente orou por isso. Que a gente analisa assim, fala, cara, só pode ser Deus. A gente junta os pontos, a gente conecta os pontos, a gente fala, só pode ser Deus. E a gente entra de cabeça, a gente mergulha. E não era Deus. E era uma armadilha, e era uma distração. Falei, pô, Matheus, é difícil, né? Você ora por algo específico, você tem a resposta, a porta se abre, você entra e não era Deus? Exatamente. Existem distrações tão bem disfarçadas, existem distrações tão encapsuladas na armadilha do inimigo. Isso está desde Gênesis, gente. A capacidade de persuasão, de convencimento, a capacidade de nos mostrar um lado que parece Deus. Assim como Satanás tentou Jesus no deserto com a palavra de Deus, ele nos promete nos dar para depois nos retirar. Ele nos dá no presente e nos tira no futuro. Deus muitas vezes é o contrário. Deus muitas vezes ele nos tira do presente. Deus muitas vezes ele nos coloca no deserto, num processo. Muitas vezes ele deixa a gente sofrendo no presente, porque a recompensa dele no futuro é a vida eterna. Mas ainda nessa terra comeremos o melhor dela, porque existe uma promessa. Ainda nessa terra, se tivermos obediência, permanência, plantaremos e certamente colheremos 100 vezes mais. Mas essa é a dicotomia, sabe? Eu sou apresentado com algo muito bom, eu sou apresentado muitas vezes com uma porta que só pode ser Deus. Eu entro nessa porta e era uma distração. Porque entendam, ele não precisa de nos derrotar totalmente. Ele não precisa de nos matar. Ele não precisa de nos destruir. Ele só precisa deixar a gente fora da vontade de Deus. Ele só precisa deixar a gente fora do propósito, do chamado e daquilo que Deus tinha pra gente. Ele só precisa atrasar a nossa vida. Gente, eu tenho tanto discernimento hoje em dia para olhar para trás e ver planos e promessas
de Deus que foram atrasadas na minha vida? Eu não sei se vocês conseguem ter esse discernimento ou esse entendimento olhando para a vida de vocês. Eu consigo ver coisas, eu consigo quantificar o tempo e falar assim, isso aqui já era para eu estar vivendo há mais de 15 anos. Cara, isso aqui que eu estou orando sobre isso aqui especificamente já era para estar liberado na minha vida há uns 3 anos. Cara, isso aqui eu sinto que está atrasado já tem 1 ano. Eu consigo ver, sabe? E aí eu falo, peraí, mas por que isso está atrasado? Deus está atrasando? Por que está atrasado, Matoso? E a causa raiz ela é uma só, distração. Sair da permanência, sair da presença, sair da obediência. Por algum minuto, por alguma situação específica, deixar de orar, deixar de clamar, deixar de perguntar. Alerta para isso, isso é um alerta. Todas as vezes que você orar por algo, todas as vezes que uma porta se abrir para você, que você fala, uau, só pode ser Deus, para um pouquinho. Toda vez que aparecer alguma coisa para você, sabe por quê? Quanto mais alto você subir, quanto mais Deus te honrar, quanto mais Deus te colocar nos lugares que Ele tem para você, quanto mais você crescer, quanto mais fruto você gerar, quanto mais sua vida prosperar, quanto mais seus negócios derem certo, mais você estará suscetível às distrações de Satanás. Mais ele trará propostas, mais ele trará pessoas, mais ele trará ambientes. E ele é astuto. Ele não vai vir vestido de vermelho com chifrão, velho. Ele não vai vir com propostas que você vai olhar e falar, não, isso aqui não vou nem entrar, eu sei que eu não posso. Vai vir com coisas muito boas. Vai vir com coisas que parecem resposta de Deus. Vai vir com coisas que realmente você fala, isso aqui eu orei por isso. E como discernir isso então? Como saber se é Deus ou não? Perguntando. Clamar-te-ei e eu responderei. Bater a porta e eu abrirei. A gente não fica sem resposta. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, se humilhar e clamar, dos céus eu ouvirei. Existe uma chave. Todas as vezes que a gente quiser uma resposta de Deus e essa resposta aparentemente vier, e eu exorto vocês nisso, não entra de cabeça não. Talvez vocês possam ter escutado isso de várias outras pessoas, e talvez até mesmo de mim no passado. Fala, Lê, bom dia, meu irmão, espero que esteja tudo bem com você. Vai, entra, pula de cabeça, porque a minha personalidade é assim. Uma pessoa intensa, uma pessoa que entra, uma pessoa hiper focada quando eu quero fazer alguma coisa, ao mesmo tempo desfocado para várias outras. Mas esse entrar de cabeça sem antes voltar para o secreto, falar, Senhor, eis que tem uma porta em minha frente, eis que chegou um contrato, me foi apresentado alguém, esse ambiente novo, a pessoa chegou. Senhor, eu tenho visto e meu coração tem me mostrado que isso parece ser uma porta que o Senhor tem aberto para mim. Mas sonda o meu coração e vê se há algum engano. Sonda a minha mente, vê se existe algum pensamento que eu estou sendo enganado. Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixe ser distraído, não me deixe entrar por essa porta se for uma armadilha. E mesmo que eu não entenda, Pai, se for uma porta que o Senhor não esteja abrindo para mim, feche. Agora, se o Senhor estiver nessa porta, me dê um sinal, me mostre com clareza, responda a minha oração, tenha misericórdia. Me responda para eu entrar nessa porta sabendo que o Senhor tem seu favor, que o Senhor está comigo, que se sua presença não estiver comigo, eu não vou me mover.
E se Deus não responder? Você não faz nada. Eu tô tendo esse entendimento hoje, sabe, gente? Compartilhando isso com vocês. Tem vezes que Deus ele não responde. Tem vezes que aparece uma oportunidade na nossa vida que era quase, aparentemente, tudo que a gente estava orando. Parece que é a solução de todos os nossos problemas. Aí a gente entra de cabeça. A gente mergulha. A gente, uau, é isso aqui que eu precisava. E Deus só estava esperando você, porque Ele permite, tá? Ele é soberano. O inimigo não pode fazer nada, nos tocar, não pode nos enganar, não pode nos distrair se Deus não permitir. A soberania de Deus é o controle de tudo, de todas as coisas. Não existe nada, não existe uma folha que caia de uma árvore nessa terra sem a vontade de Deus. E muitas vezes Ele permite esses tempos de distrações na nossa vida para testar o nosso coração. Para testar nosso nível de fidelidade, nossa idolatria. Ah não, Matheus, eu não sou idólatra não. Eu nem tenho santo. Não, filho. Idolatria é tudo aquilo que te tira da presença de Deus, tudo aquilo que coloca entre você e Deus. Se uma porta de um emprego for maior que Deus para você, é idolatria. Se um contrato novo, você não parar e consagrar ao Senhor, falar, Senhor, chegou esse contrato aqui agora para mim. Assina ou não assina? O Senhor está nesse contrato ou não está? Entra ou não entra? Não, isso aqui só pode ser Deus, deixa eu assinar, tô precisando de dinheiro, tô quebrado, não consigo mais pagar as contas. Mas só pode ser Deus, a porta que Ele está abrindo. Mas toda vez que a gente escolhe uma porta, a gente renuncia a outra. Não tem como entrar em duas portas ao mesmo tempo. Se a gente abrir uma porta da esquerda, a gente deixou a porta da direita. E às vezes a porta da esquerda é uma distração, vai fazer você perder tempo, vai fazer você ser atrasado. E não se engane. Quando você for voltar dessa porta, é um caminho longo. Não é um passe de mágica que você sai da porta que você entrou errado, você foi distraído, você foi confundido, você perdeu tempo. Para você voltar a entrar na porta certa, você vai ter que voltar todo o caminho que você percorreu. E quando Deus não responde, Ele está testando seu coração, sabe? Está vendo seu nível de permanência, de obediência. E traz algo assim muito bom, só para ver assim, e aí meu filho? Era isso que você tem orado? Era isso que você tem me pedido? Ok. E aí você esquece, como aqueles 10 leprosos que são curados, e esquecem de voltar para agradecer, para dar glória a Deus. Simplesmente esses 10 leprosos vão, são curados e somente um volta. Um deles somente voltou. Isso é a gente. Isso é a gente orando, jejuando, clamando, no momento de dificuldade, doente, leproso, precisando de uma porta urgentemente, precisando de uma cura, precisando de uma abertura de um negócio, de um contrato, de um emprego, e aí dá certo. E aí a porta se abre, a cura vem, e a gente não volta. A gente não volta para agradecer. A gente não volta para dar glória. A gente não volta para honrar aquele que liberou a promessa. E mesmo quando a gente entra numa porta que não era para a gente entrar, o motivo de ter entrado é porque a gente não perguntou. A gente simplesmente falou, ok, é isso, eu vou. Essa convicção que a gente tem no coração, sabe? Falar assim, não, mas Matheus, a gente tem que andar por fé e não por vista. A gente só tem que ir andando, e eu estou na presença, a presença de Deus está comigo, e vai andando, e vai caminhando, e Deus vai abrindo, e Deus vai fazendo, e Deus vai liberando. Sim, mas eu estou falando aqui de níveis de discernimento. Porque essa autossuficiência de sair andando,
de sair fazendo. E de, não, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Essa convicção, você tem que estar muito forte nessa convicção, alinhado muito na vontade de Deus, no que Deus tem para você. Porque pior do que você não ser uma pessoa focada, pior do que você não sair do lugar, é você ser focado na coisa errada e estar indo para o lugar errado. Pior do que ficar parado é você estar andando para o lugar errado. Ei, entenda isso aqui, pega isso. Matoso, estou sentindo que minha vida está parada, parece que não vai, não rompe, meus contratos não chegam, parece que eu não saio do lugar. E você às vezes olha e fala assim, nossa, tanta gente indo e eu não saio do lugar. Escuta uma coisa. Deus muitas vezes deixa a gente parado para aumentar o nosso nível de fé, de permanência, de obediência, de intimidade. E ficar parado nem sempre é ruim. Para com essa ansiedade de que você escuta na internet sobre estar em movimento, o tempo todo ter que se mover, o tempo todo ter que fechar um contrato novo, o tempo todo ter que crescer, o tempo todo. Nem Jesus era assim. Jesus andava de uma cidade para outra. Jesus parava para descansar. Jesus falava, ei, tenho que me retirar, tenho que orar. Ei, Jesus subia monte de madrugada para orar, para conversar com o Pai. Pensa nisso, que loucura, ele era o próprio Deus encarnado. Ele é. Ele é o próprio Deus, para que ele vai ter que parar? Para se retirar, para orar. Só que tudo que ele fez para deixar um exemplo. É o exemplo do calma, respira. Calma, se retira um pouquinho, calma, vai para o secreto. Calma, você está parado, as coisas não estão rompendo na sua vida. Eu já falei isso em outra live. Existe um vento que chama vento, existe um tempo, que existe tempo kairos, o tempo de Deus. Essa palavra kairos, ela pode ser entendida também como vento perfeito. Essa palavra é o tempo perfeito de Deus, é o tempo que Ele é, Ele sempre foi, Ele é eterno, Ele já foi escrito. Não tem como. E antigamente os navios mercantes, os navios, eles eram a vela. E existia esse vento kairos, que era o vento perfeito. Não era um vento nem muito forte, nem muito fraco, para fazer o barco se atracar no porto. E normalmente os navios mercantes vinham chegando perto do porto, aqueles navios à vela, e vinha um vento, ele tinha que abaixar a vela, porque o navio não tem freio. Se ele não abaixasse a vela um tempo antes, ele ia invadir o porto e destruir tudo. Então, você via no horizonte vários navios parados no meio do mar, esperando o vento kairos, o vento perfeito para se atracarem, nem muito forte, nem muito fraco. E eles içavam as velas, e quando esse vento kairos chegava, trazia o navio em segurança, num tempo perfeito, para se atracar no porto. Agora imagina, esse vento poderia demorar a vir. Esse navio poderia ter viajado 6 meses de viagem, ter chegado no seu destino, ter chegado no porto e ter ficado mais uma semana parado olhando para o porto. O porto a uma distância de 300, 400 metros, ele olhando para o porto e agora? Tô parado, não tenho o que fazer, tô parado, o vento não chega. Poderia olhar como um desperdício, poderia olhar como tenho tanta coisa para fazer e eu tô parado, tenho tanta coisa para fazer e não rompo, tenho tanto contrato e não consigo fechar, tenho tanta conta para pagar e o dinheiro não entra. E só reclamando. E Deus está assim, espera o vento perfeito. Ei, toda embarcação precisa de parar no porto para manutenção. Toda embarcação precisa de parar no porto para reabastecer. Nós precisamos parar. A vida não é essa loucura de alta performance, crescimento. Turma, métricas de vaidade, faturamento, crescimento, growth, etc.
Isso é importante, eu faço isso. Eu faço isso nas empresas. Só que não é só sobre isso. É necessário parar para escutar Deus. É necessário parar para esperar o vento Kairos. E esse vento Kairos pode demorar 1 ano. Esse vento Kairos pode demorar 2 anos. Esse vento Kairos pode demorar 3 anos. Enquanto você estiver parado, não é tempo desperdiçado. Tira do seu coração isso, que você está perdendo tempo, que você tem que estar em movimento, porque movimento gera... E quando você está em... Calma. Pior do que estar parado é estar em movimento para o lugar errado. Você vai ter que voltar tudo. A ansiedade de mover, a ansiedade de fazer o próximo negócio, a ansiedade de eu tenho que viver em alta performance, porque se eu perder essa janela de oportunidade, porque o ambiente... É muita distração, é muita gente falando besteira na internet, é muita coisa entrando na sua mente. Vai, movimente-se, é isso, irá. Se você está parado, pode ser Deus te alinhando, aumentando o seu nível de fé, aumentando o seu nível de obediência, querendo um tempo de relacionamento contigo, um tempo de intimidade. No final do dia foi para isso que Deus nos criou. Ele só criou a gente para uma coisa, relacionamento. Ele não precisava de criar o homem, não precisava de criar nada, ele tinha criado tudo. Já falou, não, eu preciso de alguém para conversar. Preciso de alguém para descer na viração do dia e trocar ideia. Amém, Ale, glória a Deus, irmão. Estou lendo seu texto aqui. É isso. O que parece às vezes muito bom, maravilhoso, vem como uma distração. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Cara, não vai ficar. Não vai ficar. Deus ele pode tirar, a gente pode não entender, mas lá na frente ele vai explicar. E se ele não explicar, porque ele é Deus, ele não precisa explicar, a gente tem a convicção, a fé, que foi para o nosso melhor. Talvez ele não nos mostre. Talvez ele só vai mostrar no dia que a gente subir e abrir o livrinho. Falar, putz, é por isso que isso aqui. É por isso que você me tirou desse lugar, é por isso que você me livrou disso, é por isso que aquele dia teve um livramento para cá, é por isso que aquela empresa não deu certo, é por isso que aquela sociedade não foi para frente, é por isso que aquilo que eu depositava todas as minhas fichas, que eu achei que ia ser o meu negócio, não passou de uma ideia. Entendi que na hora que Deus pega essa linha, ele conecta todos os pontos. E a gente só vai entender isso lá na frente. Quando a gente entender. E se a gente entender, se ele quiser explicar. Tem uma coisa que também a gente tem que parar de ficar perguntando por quê para Deus, sabe? Deus é soberano. Deus não é por quê, 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 mas por quê, mas por quê? Se ele quiser, ele vai te explicar. Você pode até perguntar, mas pode ser que ele não te responda. E fique em paz com isso, porque muitas vezes é proteção. Então, meus amigos, essa live de hoje sobre esse alerta, sobre não ser distraído naquilo que parece ser muito bom. Cuidado com isso. Cuidado com as distrações. Cuidado com o que vem disfarçado de bênçãos e muitas vezes é engano. Cuidado com a necessidade, porque a necessidade nos deixa cego. Entenda o tempo Kairos de Deus. Espere pelo vento perfeito. Espere, sua embarcação está no meio do mar, esperando para atracar no porto. Vai chegar o vento Kairos. Ei, Deus não falha. Deus não falha. Sabe o que é mais loucura? Que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir o que é sábio. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Tá confuso? Tá atrapalhado? Você não está entendendo nada? Parece que todo mundo está indo e você tem ficado? Parece que as coisas dão certo para todo mundo, menos para você? Pessoas até desprezíveis, coisas que você olha e fala assim, gente, não faz sentido. Um ímpio prosperando, gente, não faz sentido. Conheça essa pessoa.
cara não tem Deus no coração, não. Esse cara não tá nem aí. Esse cara engana todo mundo. Esse cara pilantra, não paga as coisas. Tá dando certo. Tire os olhos disso. Deus confunde as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu isso. A palavra de Deus vai dizer que ele escolheu as coisas loucas. Ele escolhe as coisas fracas para confundir. O modus operandi de Deus, ele sempre vai ser... É impossível de entender o modus operandi de Deus. É impossível a gente tentar colocar Deus numa caixinha e falar, agora eu sei como Deus faz. Satanás a gente sabe que ele vai enganar, que ele vai distrair, que ele vai mentir, que ele vai tentar nos atrasar, que ele é um imitador. A gente sabe o modus operandi dele. E mesmo assim a gente cai. Agora Deus não tem como saber. Ele vai confundir, ele vai mudar as coisas, ele vai mudar tudo, bicho. E muitas vezes ele vai fazer coisas que você vai falar assim, não faz sentido. Correndo pro final aqui, isso é tão profundo que às vezes coisas que fazem sentido não são de Deus e aquilo que não faz sentido nenhum é de Deus. E explico. Existe uma paz que excede o entendimento. Não tente entender. Entre. Vá. Por fé e não por vista. Só que você tem que estar em uma ligação com Deus, em uma intimidade, clamando pela misericórdia de Deus para você entrar nessa porta. Porque ela vai parecer louca para confundir a sábia. Vai falar assim, Deus, mas não faz sentido eu ir para esse lugar. Não faz sentido eu largar isso aqui agora para pegar nisso aqui. Não faz sentido Não faz sentido. Pois é, normalmente as coisas do reino de Deus não fazem sentido. Ele pega um Saulo, transforma em Paulo para pregar o evangelho. Ele pega um cara que há horas atrás estava matando cristãos para se transformar no maior apóstolo, no maior evangelista, no homem que mais escreveu livros do Novo Testamento. Louco, não faz sentido, mas ele faz. Então que a gente possa clamar, não perder o lugar de obediência e da sensibilidade, de mesmo que pareça confuso, se Deus estiver nessa porta, vá por fé e não por vista. Entre. E cuidado com as portas que estão muito óbvias. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Cuidado quando uma porta se abre para você muito óbvio, muito uau, só pode ser Deus. Cuidado com esse só pode ser Deus, gente. É uma exortação para vocês. Cuidado. Ore. Vai, falam dele, porque a enganação ela vai vir de uma forma muito boa. A distração vai vir de uma forma muito parecida com Deus. Ei, se eres filho de Deus, se eres, ordene que essas pedras se transformem em pão e sacie a sua fome. É tão óbvio, é tão claro. Como eu não pensei isso antes? Mas Jesus, sendo Deus, para por um minuto o que a gente tem que fazer todos os dias. Deus, parece que essa porta aqui é o Senhor. Tá boa? Tá top? Tá massa? Foi o que eu orei. Vou transformar em pão. Eu tô com fome, bora, eu tenho isso. Você me deu conexão, você me deu capacidade, você me deu entendimento. O Senhor me apresentou o Everson, o Senhor me apresentou o Luiz, o Senhor me apresentou o Alexandre, o Gabriel. É para esse tempo. Se o Senhor me apresentou, só pode ser para isso. Bora, essa conexão é para isso. Vou andar. Calma. Espera o vento Kairos. Calma, ora. Senhor, posso entrar ou não posso? Ei, tenha uma certeza de uma coisa, uma convicção. Deus vai te responder. Deus não tem intenção nenhuma em te enganar. Deus não tem intenção nenhuma em deixar você ser distraído e enganado. Ele vai te responder. E se ele demorar, permanece aí. Não sai fazendo loucura, não. Não sai abrindo porta, entrando porta, se ele não te falar nada, não. O vento Kairos, galera. Fica no meio do mar esperando o vento perfeito. Porque se o vento não for perfeito, você pode chegar muito devagar, você pode demorar muito mais para chegar no porto,
ou você pode chegar rápido demais e se arrebentar. Destruir sua embarcação, destruir outras pessoas, destruir o porto, e vai deixar... Você vai olhar para trás e vai ver, puxa vida, por causa dessa decisão, eu deixei um monte de coisa para trás. Feri pessoas. Por causa dessa decisão de não esperar o vento kairos, o vento perfeito, por causa dessa decisão de ter entrado em uma porta de uma forma muito ansiosa, eu cheguei rápido demais no porto. Destruí meu navio. Ou eu cheguei devagar demais, já era para eu estar lá. A distração vem como uma forma de atrasar os nossos planos. De atrasar os planos que Deus tem pra gente. Se Ele conseguir atrasar a gente 1 ano, ganhou. Não, mas nem me destruiu, não tem problema, atrasou 1 ano. Então vamos orar pra gente fechar nossa live. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa quinta-feira. Obrigado por esse janeiro que vem chegando ao fim, Senhor. Obrigado porque a sua misericórdia tem nos sustentado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Obrigado porque os seus planos são maiores, melhores do que os nossos, Pai. Convém que nós façamos plano, Pai. Convém que nós tenhamos nossos desejos, nossas vontades, Pai. Mas a resposta certa vem do Senhor. Pai, clamamos hoje, Pai, todos aqui reunidos nesse momento, nessa live, todos que vão assistir depois, Pai. Todos que podem assistir esse vídeo em outro momento. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, Pai. Que nossos olhos caiam todas as escamas, Pai, do inimigo. Que a nossa mente não seja distraída, que nossos pensamentos não sejam enganados, Pai. Que aquilo que estamos vendo, sentindo, desejando, seja do Senhor, Pai. Que toda porta que possa estar aberta para nós, que o Senhor esteja abrindo, Pai. Mas que aquela porta que o Senhor não abra, Pai, que ela se feche e que nunca mais abra, Pai. Que toda porta que o inimigo estiver abrindo para a gente, que seja fechada, Pai. Por mais que nós não entendemos, por mais que possa doer, por mais que possa acontecer algo em nossa vida que nós não conseguimos entender nesse momento, se o Senhor estiver conosco, nós sairemos daqui, mas se a sua presença não estiver conosco, não nos deixe sair, Pai. Toda distração, toda tentativa do inimigo, Pai, de nos tirar da presença, do favor, do lugar que o Senhor já tem planejado e desenhado por nós, Pai, que saia, em nome de Jesus, Pai. Que não nos deixe ser distraído naquilo que parece ser o reino de Deus, das coisas terrenas, mas que aquilo que realmente for do Senhor, que muitas vezes parece louco, Pai, que o Senhor usa essas coisas loucas do mundo para confundir o que é sábio, Pai. Que muitas vezes parece que é uma porta tão fraca, tão pequena, perto de tanta coisa que o mundo tem nos oferecido. Às vezes é uma porta que nem parece que vai dar em algum lugar maravilhoso. Às vezes é como Ló e Abraão, Pai, onde a gente tem que fazer uma escolha, e Ló, por vista, escolheu as colinas de Sodoma, aquele lugar maravilhoso, aquela porta maravilhosa que só poderia ser Deus, e não era, era uma distração, era um engano. Nos dê esse discernimento, Pai, nos dê esse entendimento que ao tivermos que escolher algo, mesmo que não pareça ser a melhor opção, mas sabemos que o Senhor disfarça. A glória de Deus é esconder as coisas, dos homens é descobri-las. Ou seja, Senhor, existem coisas escondidas que nós, os homens, devem cavar, explorar e descobrir. Muitas vezes o que está escondido é o de Deus, e o que está manifesto, aquilo que está explícito, aquilo que parece ser muito óbvio, é uma distração. Então, Pai, nós oramos, clamamos, Pai, e te pedimos nessa manhã de quinta-feira, encerrando o mês de janeiro, encerrando o primeiro mês desse ano, do ano do favor de Deus, Pai, do ano que possamos buscar primeiro o seu reino, sua justiça, Pai, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todos os nossos sonhos, projetos, aquilo que o Senhor tem já liberado para nós nos céus, Pai, assim como sua oração nos ensina, Pai. A sua vontade, Pai, já é liberada nos céus, que possamos fazer esse download, baixar para a terra somente aquilo que o Senhor já tem planejado. Não nos deixe perder mais tempo, não nos deixe ser distraído. Abra as portas que o Senhor pode abrir, fecha as portas que só o Senhor pode fechar.
e nos dê um novo nível de discernimento, entendimento, mentalidade, para não nos deixar ser distraído. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um aqui para prosperar naquilo que o Senhor já tem reservado para cada um. Abençoe cada um aqui reunido, Pai. Desvende talentos escondidos, Pai. Desenterre talentos aqui para cada um exercer a sua potência máxima daquilo que o Senhor chamou. O Senhor tem um plano específico para cada um aqui. O Senhor tem um chamado específico para cada um. O Senhor tem um propósito específico para cada um nesse tempo, nessa peregrinação na terra. Retire as vendas dos olhos dos seus filhos. Desenterre talentos. Faça com que eles prosperem abundantemente, 100 vezes mais, naquilo que o Senhor tem reservado para eles. Que quando eles colocarem a mão no arado, que eles não vão conseguir mais retirar, porque o Senhor estará com eles. Mesmo que não faça sentido, o Senhor estará com eles, arando a terra para que outros possam jogar semente, para que outros possam colher, para que outros possam comer onde outros semearam, gerando frutos, prosperando, para que em nós e através de nós o seu nome seja glorificado e o Senhor se manifeste em glória, honra e poder na nossa vida e na vida de todos aqueles que chegarem perto de nós. Amém. Amém, turma. Já tem resumo para vocês aí, subo o link no meu Stories e Deus abençoe cada um de vocês. Estamos no penúltimo dia do mês. Glória a Deus por esse mês de janeiro. Que venha fevereiro cheio de bênçãos, favor, liberações dos céus na vida de cada um de vocês. Amém. Tchau.